Filosofia não serve pra nada. Tudo que eu leio de filosofia eu não entendo. Pra que eu vou estudar alguém que morreu ali há 500 anos atrás? Eu não estudo filosofia porque filosofia não dá dinheiro. E a última e mais célebre frase: todo mundo que estuda filosofia é marxista e comunista. Se você já ouviu uma dessas frases, vem cá que nós vamos conversar sobre a utilidade e a importância da filosofia. Mas se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo no canal. Nós sempre falamos aqui sobre filosofia, espiritualidade, yoga e meditação. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative a notificação e deixa aqui nos comentários qual é a sua visão de filosofia. E não esquece de dar aqui o seu joinha no vídeo. Isso ajuda a impulsionar o vídeo aqui dentro do YouTube e a levar esse conhecimento para várias pessoas. Mas então, você viu que nós conversamos no comecinho ali aquelas famosas frases de filosofia, né? Ah, filosofia não serve para nada, para que eu vou estudar um filósofo que morreu há 500 anos atrás? Todo filósofo é comunista, gosta de Karl Marx, filosofia é ideologia. Com certeza você já deve ter ouvido essas frases por aí. E eu posso te dizer com segurança, as pessoas que falam essas frases provavelmente nunca sentou e leu um conteúdo de filosofia. Filosofia, ela é um espectro grandioso. Nós temos filosofia política, nós temos epistemologia que vai se preocupar em como nós adquirimos o conhecimento, nós temos a parte da filosofia da ética, o que é correto, o que é errado, qual a melhor solução, qual a menor alternativa para algum conflito. Nós temos filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia da religião, filosofia da arte, nós temos a parte da estética e nós temos filosofia da lógica e por aí a gente vai. Filosofia é um ramo muito grande. Se você não gosta de política, se você vai me dizer, ah, Rudera, a minha praia não é política, eu não gosto de discutir sobre política. Nós ainda temos, por exemplo, a filosofia da ética, ou nós temos a filosofia antiga de Platão, Sócrates, nós temos os estoicos. Então, dentro da filosofia, certamente você vai encontrar uma área de interesse. Para aqueles que é lógicos, que gostam de matemática, de raciocínio correto, nós temos a filosofia da lógica, nós temos a filosofia da linguagem, que vai trazer como a linguagem ela processa na nossa mente. Então, toda vez que você encontrar alguém que fala, ah, eu vou estudar filosofia pra quê, né? Pra que eu vou estudar filosofia? Primeiro motivo que eu vou te dar aí para você estudar filosofia, você vai ter uma percepção e uma leitura de mundo diferente. Muito provavelmente as coisas que você está pensando agora, as suas dúvidas, os seus grandes questionamentos, as suas grandes perguntas da vida, provavelmente algum filósofo já pensou sobre isso lá na antiguidade ou em tempos atrás. Então, se você tem uma dúvida, vá atrás dos filósofos e vai ver o que essas pessoas que passaram a vida inteira refletindo sobre esse ponto têm a nos dizer. Eu penso que todos nós somos filósofos inatos quando nós nascemos. Todos nós temos esse desejo pelo questionamento, em conhecer cada vez mais. Afinal de contas, todos nós não gostamos do que é a verdade? A gente não gosta de chegar no fundo do poço para saber o que é a verdade? Então eu penso que todos nós nascemos filósofos, mas no decorrer da nossa vida nós começamos a deixar de questionar e começamos a aceitar as coisas. Por isso, meus amigos e minha amiga, é tão complicado e olhe com o pé atrás, hein, quando alguém fala para você não questionar. Toda a pergunta deve ser respondida, ou melhor ainda, todo o assunto ele está sujeito a questionamento. Então você fique muito atento quando alguém fala para você que não pode questionar isso, que você tem que ter fé sobre isso e que não pode perguntar aqui, a bandeirinha vermelha vai levantar e você vai pensar, por que será que eu não posso questionar? Durante muito tempo o questionamento foi visto como algo ruim. Você perguntar para alguém as coisas, a pessoa vai dizer, ah, para de perguntar, você questiona demais, ou senão vem com aquela famosa frase, porque sim, e nós paramos aí o diálogo. Então a filosofia, as suas dúvidas que você está tendo aí sobre religião, sobre a existência de Deus, será que o que eu quero fazer é correto? Será que existe a alma gêmea? Como que eu faço para encontrar o meu amor? O que é a justiça? Essa ação que eu estou fazendo, ela vai ser para um bem coletivo ou não? Todas essas perguntas nós já tivemos filósofos
que dedicaram a vida inteira estudando por ela. Então, primeiro ponto ali, você com certeza vai ter uma argumentação melhor quando você estuda filosofia. Segundo passo para você estudar filosofia, você não precisa estudar algo somente para ter um retorno financeiro. Quantas e quantas coisas nós fazemos por prazer, pelo desenvolvimento interno. Eu sei que muitas coisas que você faz para sua melhoria interna, para o seu autocuidado, não visa necessariamente o retorno financeiro. Então, estudar filosofia, nós não podemos condicionar o estudo da filosofia à nossa sobrevivência financeira. A filosofia, ela vai nos iluminar a nossa mente. Ela vai trazer perspectivas diferentes. E se você começar a achar que o que você faz vai te trazer um retorno financeiro, e se de repente você consegue escrever um livro por aí, lançar uma teoria que você muda o rumo da nossa história, já pensou? Então se dê essa oportunidade de estudar filosofia, mas não coloque o dinheiro como fator principal. Se você colocar o dinheiro como fator principal, você vai estar sendo como sofistas lá na Grécia Antiga, que se preocupavam muito mais em receber dinheiro e passar o conhecimento sem a preocupação com a verdade do que filósofo em si. E aquela famosa frase, todo filósofo é comunista, todo filósofo é marxista, todo filósofo é anarquista. Isso não é verdade. Nós temos várias escolas de filosofia. Nós podemos ter o pensamento político de Karl Marx, mas nós também temos filósofos que vão trazer a contraposição disso. Então não vá e não caia nesse discurso quando pessoas falam para você que estudar filosofia automaticamente você tem que ser marxista. Isso não é verdade. Você pode inclusive estudar filosofia sem entrar na parte da filosofia política. Você pode, por exemplo, estudar as artes. O que é o belo? Como eu sei que uma obra de arte ela é bela ou não? Então existe aí, olha, uma infinidade de coisas para você estudar na filosofia. Então filosofia não está atrelada necessariamente somente ao Karl Marx ou ao comunismo. Então quando alguém falar isso para você, você já faz aquela cara e diz, olha, existem várias outras escolas filosóficas que sequer tratam de política. E principalmente agora o que eu vou trazer para você. Por que estudar filosofia? Qual a importância da filosofia? É que a sua vida vai ter um tempero melhor. Você vai conseguir compreender alguns movimentos humanos. Por que algumas pessoas fazem coisas da forma como elas fazem? Porque a vida é assim. Quando você começa a estudar filosofia, essas perguntas do dia a dia que até então você sequer suspeitava que era importante, elas começam a tornar um gosto, elas começam a ter uma magnitude maior. Então o ato de você estudar filosofia vai proporcionar para você uma leitura de mundo muito mais rica e abrangente. No pior das hipóteses, você vai ter ótimo papo com seus amigos. Nunca vai ficar de frente um com o outro sem saber o que falar, porque ter um filósofo ao redor, seja numa mesa de bar, seja num restaurante, seja caminhando no parque, ou seja simplesmente sentado tomando um café, não tem nada melhor do que ter um filósofo ao seu redor para trazer grandes questionamentos sobre o mundo e sobre você mesmo. Tranquilidade no coração e clareza de razão.